Bem-vindo aqui! Hoje seguimos com os nossos vídeos educacional. Este é o segundo vídeo que nós lançamos nesse dia 3 de 1 de 2022, porque hoje é o primeiro pregão do ano de 2022. Então estamos colocando dois vídeos educacionais, dois vídeos sobre análise de cenário, e este é o vídeo de número 11, onde nós vamos falar sobre IPOs, em particular IPOs que foram feitos nos anos de 2020 e 2021. E será que o desempenho dessas ações foi positivo depois do seu lançamento? É o que veremos no nosso vídeo. Mas antes de irmos adiante, eu peço para você que é novo no canal, ou que já circulou pelo canal, que considere a sua inscrição. No final do vídeo, dê seu like. Se entender também, o seu dislike é importante. Faça o seu comentário, a sua pergunta, para que o conteúdo seja direcionado ao postarmos os vídeos, e aperte o sininho para receber os novos vídeos tão logo eu os tenha postado no canal. E vamos começar esse nosso vídeo através ou pelo livro de Benjamin Graham, O Investidor Inteligente, um livro muito falado, muito citado. É considerado uma das bíblias de investimentos, uma das referências, é um clássico. Não é um livro muito acessível, mas eu asseguro que muito do que nós falamos aqui no canal tem base no livro de Graham. E também existem outros influenciadores, eu não sou influenciador, mas outros que têm os seus canais, que têm as suas publicações, que eles baseiam muito no que é dito no livro de Graham. E é interessante assim que à medida que você se aprofunda no livro, o quanto se assemelham os métodos utilizados destes que têm o cunho mais voltado para análise fundamentalista com o que é ensinado nos livros de Graham. É um livro que eu recomendo. No nosso vídeo anterior, eu tinha citado o livro de Nassim Nicholas Taleb, Antifrágil, e só para contrapor ao livro de Graham, esse é um livro que eu não recomendo. Esse é um livro, a meu julgar, assim, um conteúdo excepcional, ensinamentos fundamentais, está bem no nível da filosofia do crescimento pessoal, e muita coisa pode ser utilizada dentro do contexto dos investimentos. Mas ele é um livro muito difícil, um livro de nível alto, assim, de interpretação e de aplicação no dia a dia. Então eu não faço recomendação, mas eu, ao longo das publicações, vou citar bastante esse livro. Se caso você se interessar, é um livro que ele tem um conteúdo excepcional, mas alertando sempre que é um conteúdo de leitura bem complexa. E feito esse parênteses, vamos voltar aqui para o livro de Graham, porque eu queria fazer uma citação que consta aqui na página 169, o livro está aqui, para que, caso você tenha interesse, é um livro bastante interessante. Mas deixa eu fazer a leitura para vocês do que diz aqui nesse trecho da página 169. Diz assim, ó: em algum ponto do meio de um mercado de alta, aparecem os primeiros lançamentos de ações ordinárias. Esses primeiros lançamentos de ações ordinárias são os nossos IPOs, por isso que nós estamos falando de IPOs aqui no livro. Seus preços são razoavelmente atraentes. Então, vem a preços razoavelmente atraentes durante o mercado de alta, ali dentro de algum ponto intermediário. E alguns lucros são expressivos, obtidos pelo meio dos compradores desses lançamentos. Mas, à medida que a alta do mercado continua, que ela persiste, essa forma de financiamento aumenta. Financiamento porque o sujeito vai lá, a empresa faz um IPO, ela capta o recurso e, teoricamente, seria para fazer um investimento na própria empresa, para dar o crescimento que ela precisa. Mas aí, como isso começa a acontecer com mais frequência, o que entra em questão aqui é que a qualidade das companhias ela se torna gradualmente pior. E, bastante interessante, é que os preços pedidos e obtidos beiram a exorbitância. Então, para companhias que são gradualmente piores, você começa a ter preços melhores. Então, é um sinal bastante confiável, segundo Graham, isso aqui, naturalmente, é um sinal bastante confiável do iminente fim de uma alta, que é marcado justamente por essas novas ações ordinárias, esses novos IPOs
de companhias pequenas e pouco significativas, que são oferecidos cada vez a preços mais altos, principalmente se você comparar esses preços pelos quais elas são lançados com o nível de cotação de muitas companhias de porte médio e que tem uma longa história na bolsa. Então, muita atenção nessa questão. O que está sendo dito aqui é o seguinte: chega lá no meio, começa a ter IPOs e até, de alguma forma, esses IPOs podem ser interessantes. Mas à medida que persiste o mercado de alta, começam mais IPOs. E aí começam empresas que, teoricamente, segundo Graham, podem ser questionáveis. E justamente se sabe que essas companhias, apesar de, em que pese serem questionáveis, os seus preços eles estão lá beirando a exorbitância. E ali, aí pode estar a implicação do final de um mercado de alta. E você sabe que essas companhias, elas são companhias questionáveis porque você compara, faz um comparativo justamente com os indicadores que nós usamos aqui no canal, com outras empresas que têm mais ou menos o mesmo porte, estão no mesmo nível médio e que têm preços e que podem ter preços menores do que essas que são lançadas, inclusive tendo indicadores, as que estão sendo lançadas tendo indicadores piores. Eu trouxe aqui para você um gráfico que mostra duas coisas. Esta linha que você está vendo em cor de laranja, essa linha aqui é do Ibovespa, desde o ano de 2004. E a coluna que você enxerga aqui em laranja ela marca o número de IPOs. Isso aqui é tudo tirado do banco de dados da B3. Você também pode ter acesso e montar em casa se você quiser para fazer as suas análises. Mas o que interessa aqui que eu quero mostrar para você é o seguinte: observe que de 2004 a 2007 teve um crescimento do mercado. Então, sinalização de mercado de alta e, coincidentemente, com diz Graham, nós tivemos aqui um aumento dos IPOs, indo para 64. Acho que o maior número de IPOs que eu vi registrado na Bolsa de Valores. Depois, evidentemente, aqui em 2008 teve a crise do subprime, mas você pode pegar essa lacuna e veja que o mercado ainda dá uma crescida até 2010. E mesmo aqui em 2010, você pode ver que nós temos IPOs acima dessas médias, descontando as excepcionalidades que nós vínhamos tendo. E justamente aqui o mercado começa a entrar em baixa. Então, de alguma forma, pode estar aí uma exemplificação do conceito de Graham. De 2015 em diante, nós podemos considerar até 2020, incluindo o período pandêmico, você observa que vão crescendo, o mercado vai crescendo, ele vai sinalizando na direção da alta. E observe o que vai acontecendo com os IPOs. Tanto que em 2020 nós tivemos 28 IPOs no ano de 2020. Nós já tínhamos aqui 10 IPOs no ano de 2017. E neste ano, 2021, nós tivemos 45. Se você somar 28 com 45, 2020 e 2021 nós tivemos 73 IPOs. Este período aqui, 2020, 2021, ele perde apenas para 2016 e 2017. E aqui eu vou fazer uma limpeza no gráfico para você enxergar de forma mais clara. A regra do mercado está nesses patamares aqui, IPOs abaixo de 10. Claro, que evidentemente um mercado em baixa e só depois abrindo um crescimento, é natural que poucas empresas tenham aberto capital. Depois sim isso vai se tornando, à medida que o mercado vai se aquecendo, vai passando, se eu não me engano, de 300 mil CPFs na Bolsa para 4 milhões que nós temos agora. Então, evidentemente, que esse mercado começa a se tornar mais interessante e as empresas vão na direção de fazer a abertura do seu capital. Mas o que chama a atenção é esta queda aqui acontecida em 2021. Se aqui nós tivemos o subprime em 2008, depois deu uma subidinha, depois começou a queda, nós tivemos aqui o período pandêmico. E agora nós estamos, não sei se entrando num período pós-pandêmico, é algo difícil de se dizer pelas cepas que vêm acontecendo, mas aparentemente é o que está indicando. E o número de IPOs se tornou alto. Será que esses IPOs foram representativos para aqueles que ingressaram nessas ofertas iniciais públicas? Eu trouxe aqui nessa tabela 25 IPOs. Fiz uma seleção de 25 IPOs. Desses 25, peguei de uma forma aí
empresas talvez um pouco mais conhecidas. Observe que desses 25, se nós formos ver aqui, nesta última linha, que é a PETS, 5 desses IPOs, eles, depois que aberto, as ações tiveram um crescimento. Então, desses 5 que nós temos aqui. Todos os demais são IPOs que tiveram, depois da sua abertura, um decréscimo. Inclusive, decréscimo que chegaram a 64%, variaram de 5% a 64%. Só nesses 25 que foram estratificados. E para você saber, aqui é a data em que o preço foi fixado, o preço de abertura, e claro, evidentemente eu não computei o preço de fechamento do dia, tem ações que deram um estouro maior, né? Então pode ser que essa variação seja diferente, mas para aquele preço que foi fixado, eu tomei como parâmetro, e depois o preço atual, que está nessa coluna aqui. Os preços que estão sendo negociados entre o pregão de hoje, do dia 3 de 1 de 2022, ou do último dia do ano de 2021. Mas nós também podemos ver pelo prisma da soma desses dois IPOs, 45 em 2021, o último que teve foi em setembro, e 28 em 2020, totalizando 73 IPOs. Vamos ver o que aconteceu com todos esses IPOs. Muito bem, então nós tivemos 73 IPOs. Tá? Então aqui está o primeiro, na lista que eu montei, nos anos de 2020 e 2021, e aqui está o 73º. E aqui eu fiz uma ordenação conforme esta coluna de variação. Aquele que teve a maior variação desde o seu lançamento, que é Meilus. Veja aqui, ó, que tem 2 asteriscos depois do nome da empresa aqui. Isso porque empresas que eu marquei com esses 2 asteriscos, como é o caso da Meilus, da Vamos, e aqui no caso da Aura 360, é porque aqui houve um desdobramento. Então aí eu tive que fazer o ajuste da ação para poder fazer o cálculo de como essa ação evoluiu. Mas o que importa aqui para você é o seguinte: onde está marcado em azul são aquelas empresas que tiveram uma variação positiva desde o lançamento do seu IPO. Por exemplo, a Meilus, reajustado o valor, lançada a R$ 1,66, hoje está cotada a R$ 3,06, com uma variação aqui de 84%. Se você tivesse adquirido a Meilus lá no dia 3 de 11, ao preço que foi fixado na abertura, você teria tido uma variação nas suas ações de 84%. E das positivas, que menos variou foi essa chamada aqui, Pague Menos, medicamentos e outros produtos, uma drogaria, que ela está na posição 20. E ela teve uma variação desde seu lançamento, vamos dar uma olhada aqui no lançamento, foi no dia 31 de 8 de 2020, e ela teve uma variação aqui de 7,65%. Com relação às demais, as outras 53 ações, a partir aqui da Allied Eletrodomésticos, foi lançada a 18, preço fixado, no dia 8 de 4, então hoje ela está a 17,48, ou seja, ela está com uma perda de 2,89%. Se nós formos até a última dessas companhias, então veja aqui que você tem uma interessante variação, mas a que figura aqui em último é a DOTS, Programa de Fidelização. Então, no dia 27 de 5 do ano passado, do último ano, dia 27 de 5, teve o seu preço fixado a R$ 13,20 e hoje ela é negociada a R$ 2,70, então com um recuo de 79,55%. Então você tem aqui todas as que foram lançadas nesse período de 2020 a 2021. Colocando na calculadora, você pode ver que aqui eu dividi 20 por 73, que é o total. As 20 são aquelas primeiras empresas que prosperaram. Então 27%, porque aqui a gente multiplicaria por 100. Então 27,4% dessas companhias prosperaram desde o lançamento das suas ações. Então, isso nos dá um indicativo bastante interessante. Para que
27% tenham prosperado, implicou que outras 73%, na verdade, não evoluíram nos seus preços, que são essas que estão cotadas aqui no na nossa direita aqui. Então, se nós pegarmos só das últimas 46 a 73, a maioria aqui com mais de 30% de perda desde o lançamento do seu IPO. E o fato é que o ingresso nesses IPOs aí, não basta apenas olhar a documentação que é enviada para você analisar a empresa. Eu acho que toda essa análise é insuficiente, porque é necessário conhecer o histórico da empresa, ver como ela se comporta. E, por exemplo, eu ingressaria no IPO olhando, evidentemente, essa documentação, mas eu necessariamente precisaria ir até a empresa. Precisaria falar com o futuro setor de relacionamento com investidores, precisaria conhecer o chão de fábrica, precisaria conversar com os funcionários para que esta parte, que é aquela que a gente não enxerga na documentação, pudesse estar em consonância com o que está na documentação. Porque isso é o que faz com que, pelo menos eu, tenha segurança para entender, compreender o projeto da empresa e verificar se realmente tem algum significado o meu aporte para fins desse IPO. Se não for nesses termos, que é uma abordagem bem mais completa do que a que nós mostramos aqui no canal, realmente IPOs não fazem muito sentido para mim. E é por isso que IPO não é foco aqui do canal. Nós escrevemos apenas do ponto de vista instrutivo, do ponto de vista de conhecimento, do ponto de vista educacional, mas o ingresso em IPOs é algo muito difícil de acontecer no método que nós ensinamos no canal. Se acontecer, vai ter toda essa abordagem que eu falei, principalmente conhecendo a parte do novo RI, Relações com Investidores da companhia, para que, botando o pé no chão lá na fábrica, se possa conhecer a companhia, o seu processo de produção e como, principalmente, os funcionários interagem com essa estrutura toda. E confrontar isso com a documentação que é enviada juntamente para o ingresso no IPO. Fora isso, não vejo muito sentido em ingressar apenas por ingressar ou por dicas de canais ou de sistemas aí de processos de influência. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Sim, deixe seu like. Do contrário, o seu like também é importante. Faça o seu comentário, a sua pergunta, para que o conteúdo do canal seja direcionado. Caso você seja novo no canal ou já circulou pelo canal, considere a sua inscrição e aperte o sininho para receber novos vídeos assim que eu estiver postado. Um grande abraço!